Boa noite. Começa agora mais uma edição de Brasilianas.org, um programa sobre políticas públicas feito com sua colaboração através da internet. Liberdade para pensar, interagir, escolher o que ler, ouvir, assistir e ainda poder opinar. O casamento entre comunicação e tecnologia tem gerado frutos que deram pontapé para uma revolução social, de ritmo evolutivo constante e cada vez mais acelerados. Novas mídias é a pauta de discussão do Brasilianas.org de hoje. O que é o Web 2.0? Qual o atual papel da internet como ferramenta de comunicação? Como que as novas mídias têm influenciado a política? Para o debate, recebemos aqui no estúdio Sérgio Amadeu, que é sociólogo e professor da Universidade Federal do ABC. Gisele Beigman, que é do Instituto Sérgio Mota e professora da PUC São Paulo. Caio Túlio Costa, que é jornalista, professor doutor em Ciência e Comunicação e um dos pioneiros da internet no Brasil. E temos ainda a presença de convidados diretamente ligados ao tema. O José Antônio Milagre, que é advogado especialista em Direito Digital, a Poliana Ferrari, que é jornalista, professora da PUC São Paulo e pesquisadora em mídias sociais, o André Stangl, que é filósofo, pesquisador do Centro de Pesquisa Internacional Atopos, da Escola de Comunicações e Artes da USP, e a Renate Landshoff, que é professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, especialista em Ciência da Informação. Rodrigo Savazone, que é diretor da FLI Multimídia, uma das empresas que integram a Casa da Cultura Digital. Web 2.0 é a designação para o atual cenário vivido no universo virtual de constante troca de informações, serviços, colaboração para a construção de conhecimento e conteúdo, da ideia de dinamismo e interação. Mas como que essas redes sociais hoje interferem nas relações profissionais e pessoais? Quais os principais quebras de paradigmas que surgiram a partir de uma maior facilidade de acesso ao web? Nós tivemos lá no início da era da internet os e-mails aí revolucionando a comunicação, trazendo de volta aí as cartas que tinham desaparecido das relações pessoais. Depois salas de bate-papo. Depois foi avançando para a Web 2.0. Hoje se tem blogs, microblogs. Eu queria que o Sérgio Amadeu desse primeiro um primeiro cenário assim, de como que é hoje esse cenário dessa interação na internet. Então, Nassif, o que nós temos hoje é uma elevação da capacidade de falar. Então, das possibilidades de interagir. Então, antes era muito difícil você falar amplamente. O que a rede fez? Ela inverteu o ecossistema comunicacional. Hoje o difícil não é falar, o difícil é ser ouvido. E as redes sociais, elas consolidam a possibilidade de interações permanentes. Interações que são em tempo real ou assíncronas. E isso tem mudado muito fortemente todo o ambiente comunicativo. E, obviamente, mudam relações cotidianas, relações de poder. E o que está acontecendo? Você pega as pesquisas hoje nos Estados Unidos, praticamente 70% dos jovens e dos adultos jovens, eles participam de uma rede social, participam de um Facebook, que já se tornou uma das maiores audiências no planeta. Se você pegar na web, os sites que mais chamam a atenção das pessoas, você vai encontrar claramente o seguinte: redes sociais e mecanismos de busca. Isso é uma mudança muito profunda. Significa que hoje você tem uma empresa e que se ela pisa na bola com o consumidor, esse consumidor ele põe um vídeo no YouTube e isso pode criar uma repercussão inimaginável antes das redes sociais. Então você tem uma situação extremamente nova nesse ambiente. Gisele, o Instituto Sérgio Mota lá atrás ele já começou a estimular trabalhos nessa área. E qual o resultado dessas experiências, desses anos de implementação aí de concursos e tudo nessa área? Acho que a primeira foi consolidar a noção de arte digital, não só para um público amplo, mas até o ponto disso se tornar um anacronismo. De tal forma isso é contemporâneo hoje que se torna até redundante você falar em arte digital. Acho que dificilmente você encontra hoje qualquer criação cultural que não seja mediada por dispositivos digitais, né? Então você tem cultura e você tem arte. O adendo aí, o digital, hoje em dia, ele já é tão orgânico a tudo, e nisso acho que
como uma das primeiras instituições, se não a primeira no Brasil e uma das primeiras na América Latina a fomentar a criação nessa área, com certeza, e de alguma maneira isso foi alavancado também por essa participação. Essa arte é permanente ou ela é muito fluida, que nem é o ambiente da internet? Ela é fluida como o ambiente da internet, ela carece de metodologias ainda de arquivamento, de preservação, ela não se encaixa no museu como as artes tradicionais, e não porque os museus não tenham competência para absorver esse tipo de criação, mas porque não existem metodologias ainda que consigam dar conta das particularidades, não só da arte que é produzida com meios digitais, mas como toda a produção que envolve mídias digitais, né? Caio, o Caio foi pioneiro aqui, foi o principal estrategista da mais bem-sucedida experiência até agora de internet aqui, que foi o UOL. Como que você viu essa evolução esse tempo todo? Por exemplo, a UOL, quando começou, um dos pontos de fidelização lá eram as salas de bate-papo, que já trabalhava o conceito de rede. De lá para cá, como que você viu essa evolução, Caio? Então, quando começamos, a gente fez questão de começar trazendo a sala de bate-papo. E aquilo foi uma enorme novidade, foi um enorme sucesso, um tremendo sucesso. O UOL começou reproduzindo na área da mídia a maneira como a mídia clássica produz mídia. Ou seja, ela trazia o texto, o título e a foto para o computador e mimetizava no computador a mídia tradicional. Mas trouxe, ao mesmo tempo, o embrião do que a gente pode chamar hoje de redes sociais, que eram as salas de bate-papo. E aquilo foi tremendamente bem recebido. Eu me lembro que a gente levantou o site do UOL na madrugada de um domingo, e domingo de manhã as pessoas já estavam batendo papo e dizendo que maravilha isso aqui, eu nunca vi isso aqui, etc. Porque eram poucos os que conheciam a sala de bate-papo. Mudou hábitos sociais, gerou uma geração nova de crianças, aí, filhas de bits. Mudou radicalmente. O que eu diria, Nassif, é que de lá para cá a gente assistiu, e quase que redundando um pouco o que o Sérgio disse, mas tentando dizer de outra forma, a gente assistiu o ser humano, como um todo, ser humano conectado, portanto aí você já tem um problema de separação, mas o ser humano, hoje ele tem poder de mídia. Pode não ter alcance, pode não ter audiência, pode não ter frequência, mas ele, que são os elementos chaves aí da televisão para ficar numa mídia clássica, né? Mas ele tem poder de mídia. Então um cara com um videozinho no YouTube pode não destruir uma companhia, mas pode, como aconteceu recentemente com a companhia americana de aviação, ele pode manchar o nome de uma companhia. Ou pode, no limite, destruir uma companhia. Tá. Uma única pessoa. Então, isso que eu queria ver com o José Antônio Milagre aí, porque ao mesmo tempo que você tem esse poder de defesa do consumidor e tudo, a internet, ela permitiu você espraiar aí toda sorte de acusações, o anonimato. Você tem de um lado a liberdade da rede, que é importante, mas do outro lado o anonimato permite assassinatos de reputação. De que maneira que o direito avançou para poder entender, não amarrar a internet, mas também definir formas de defesa da privacidade? Exatamente. O direito ele está sempre algumas quadras atrás, alguns quarteirões atrás da sociedade, ele acompanha a sociedade. Se a sociedade hoje é da informação, o direito tem o dever de acompanhar essa evolução social. O fato é que hoje nós tutelamos os crimes cometidos com o requinte dos bits, ou seja, através da internet, com o Código Penal de 1940, uma lei da era do rádio. Então eu diria que hoje os juízes literalmente arrancam minhoca de azulejo, utilizam a analogia. Lógico, algumas condutas serão criminosas, não importa o meio. A difamação, a calúnia, a injúria, ela é calúnia pelo jornal, pela TV ou pela internet. Mas existem crimes novos, como vazamento de informação, furto de dados, dano informático, sabotagem informática. Estes crimes hoje, eles permanecem numa seara de impunidade. Tá? A sensação de anonimato apenas motiva aquele agente a praticar atos que não praticaria no mundo real. Essa questão das redes sociais, elas de um lado você tem aquela explosão daquele controle de opinião que você tinha quando você tinha uma mídia mais organizada, né? Então hoje todo mundo tem a sua opinião e você tem um certo caos criativo ou não dentro da internet. Eu sempre tenho uma discussão com um amigo que ele acha que isso aí pode levar
algo que houve nos anos 30 na Europa, pode levar a radicalizações que você tem em alguns ambientes. Outros acham que pode levar a uma maior tolerância. Como é que você vê esses climas que se formam de torcida, de radicalização de lado a lado na internet? É algo ameaçador? Eu não vejo como ameaçador. Eu acho que, como o Caio falou, o que acho que é importante a gente pensar é que a gente se tornou mídia. Todo cidadão é mídia. Então, a torcida organizada, seja a Mancha Verde, seja do Corinthians, seja o que for, ela é mídia. Ela tem um poder de mídia, né? Então, assim, se ela vem com toda a força para quebrar, ela também leva a mesma reação para a rede. Mas eu não vejo assim, a rede acaba filtrando. A gente tem, por não ter mais anonimato, por a gente, todo mundo, público e privado, é uma coisa só, você localiza as pessoas, tal. Então eu acredito que a rede acaba filtrando, não chega ao caos. Você tem impulsos nebulosas, quase nuvens de caos, depende de torcidas, brigas por... se você vê muito isso, o bullying, né, dos adolescentes, quando termina um relacionamento, destrói a garota pelo Orkut, destrói... Mas a rede monitora. É quase quando você vende um videogame antigo no Mercado Livre, né? Se você diz que ele está bom e entrega quebrado, você é banido daquela turma. Então, tem um filtro, não acredito no caos totalmente. O André, eu queria estender essa pergunta para você também e tentar entender como que você vê essa questão da formação de opinião dentro da rede. Eu diria que a gente tem uma oportunidade preciosa no momento hoje de retornar alguns valores de convivência humana que estavam, de uma certa forma, perdidos ou alguma forma disfarçados. A vida nas grandes cidades não dava aquela impressão de um anonimato e de uma possibilidade de fazer tudo, o Estado secular, não tínhamos mais o medo de algum tipo de punição de Deus ou de alguma coisa assim. Com essa explosão das redes, essa gente agora não é mais mídia, a gente é médium, para usar um termo, uma analogia, é como se a gente vivesse cercado de espíritos, vamos dizer assim. E isso, de alguma forma, está forçando a retomar uma consciência ética. Por um